Olá, boa noite pessoal do canal do Hospital Financeiro. Meu nome é Sarita Ortega e nós temos esse compromisso de todas as quintas-feiras às 21 horas nós vamos estar postando uma live no canal ou postando um vídeo para que vocês recebam semanalmente alguma informação a respeito de finanças. Nós estamos hoje aí num tempo em que a gente tem uma crise financeira à vista, os mercados financeiros estão bem aí nervosos, com a gente vivendo o circuit break, né, que é a bolsa de valores, ela para suas atividades de compra e venda de ações e de outros investimentos. Por quê? Porque o que acontece? Quando as pessoas começam a ver, tem uma crise, vai ter problema, vai ter queda na bolsa, existe o que a gente chama de efeito manada, né? Todo mundo quer retirar dinheiro ali dos investimentos e sem pensar, né? Fica um furor assim e então para isso que existe o circuit break, né? Que é parar um pouquinho as atividades para evitar que hajam oscilações assim enormes, mas a gente está vendo aí a Bovespa hoje parou aí em 9%, né, de queda das ações, e a gente vê que temos aí também, além dessa disputa aí da China e dos Estados Unidos, a gente tem também o efeito do coronavírus, que é uma realidade, né? Já está entre nós, a gente tem casos lá em São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, e a ideia realmente é que as pessoas evitem as aglomerações, evitem shows, partidas de futebol, até acho que provavelmente aqui no Brasil a gente também vai ter isso de evitar até ir à escola, né? De modo que haja um menor contágio possível. Mas hoje o que a gente estava programado? Nós já falamos um pouquinho sobre isso. O que a gente tinha programado de live hoje saia da dívida. Então nós vamos conversar sobre dívidas. O ideal, óbvio, quando a gente tem um salário ou a gente tem um prolabore fixo, é a gente se programar. Parte daquela renda a gente guardar para quando houver uma eventualidade a gente ter aquele montante de dinheiro que a gente precisa, ou se você quer comprar alguma coisa, um carro, uma casa, o ideal é que você guarde dinheiro e pague à vista, evitando assim contrair dívidas. Mas no caso das pessoas que já têm dívida, como é que a gente sai disso? O que eu acho, que sair da dívida não é fácil, que também não é rápido, é algo que demanda que você sente, corte gastos e estude, reprograme sua vida para que você saia o mais rápido possível das dívidas, mas é possível. Eu, por exemplo, já passei por algumas e o meu maior problema, que eu já conversei algumas vezes, já expliquei isso algumas vezes, é o consumo. E a maioria de nós realmente cai na questão do consumo. Consumir de modo consciente, eu penso que é uma das melhores e mais eficazes atitudes e mentalidade para a gente evitar essas dívidas. Por quê? Porque no Brasil nós temos juros exorbitantes, então você pensa que se você estiver usando o limite do cheque especial, você deve estar pagando aí 15%, 17% ao mês de juros. Se você utilizar o limite do cartão de crédito e não pagar ali no mês, você também vai pagar ali 15%, 17% ao mês de juros e chegando ali a mais de 400% ao ano. Você imagina que às vezes a gente tem, por exemplo, você faz um financiamento de carro, teoricamente lá você vai ter juros de 1% ao mês, mas quando você vê com taxas, não sei o que, você vai ter um juros muito maior mensalmente. Então, sempre que a gente for pensar em dívida, eu acho que a questão maior é consciência com relação ao consumo. Como é que a gente faz para a gente sair das dívidas? Eu vou listar aqui 10 passos para a gente estar conversando sobre como sair das dívidas de um modo mais racional possível. A primeira questão é anotar tudo.
Anotar tudo significa anotar tudo que você ganha no mês, tudo que você tem que entra para você de saldo, seja aluguel, seja o seu prolabore, seu trabalho, seu salário, e também anotar tudo que sai. Eu digo sempre para andar com um caderninho anotando tudo que você gastou, porque você vai ver que na maioria das vezes, às vezes você vai lá, toma um inocente café com uma média, né? O pessoal fala média com um pão na chapa e você já está deixando ali R$ 10 tranquilamente. Se você for almoçar fora também, você não vai gastar menos ali de R$ 50 para uma refeição. Então anota tudo que você ganha e tudo que você gasta. Outra coisa também é você fazer uma planilha de todos os seus gastos mensais, seus gastos fixos e seus gastos que são variáveis, né? Então, os seus gastos fixos com aluguel, condomínio, IPTU, energia, água, telefone, televisão, e também os gastos variáveis, cinema, teatro, livros que você possa vir a comprar, etc. E então anotar é fundamental. Anotar também se você tem alguma prestação ou alguma dívida, aquilo que você tem que pagar no mês. Então você, diante daquilo que você está listado, você vai saber quanto que você ganha por mês e quanto que você gasta. Eu conheço pessoas que não sabem, evidentemente, quanto que ganham por mês e nem quanto gastam. E aí é óbvio que vai estar no negativo e numa bola de neve sem nem conseguir entender a vida financeira. Então, a primeira coisa, ponha tudo no papel que fica muito mais fácil, você vai visualizar aquilo e vai tomar consciência da sua situação financeira. Crie uma meta de poupança, eu sempre digo isso. Por quê? Porque quando a gente consome, não tem jeito. É um apelo de marketing, são os livros, é a televisão. Então, o que eu acho importante? A gente ter realmente uma meta de poupança. E se, por exemplo, você tem dívida, a sua meta é pagar aquela dívida. Então tenha aquele dinheirinho reservado para sempre você estar economizando para você poder saldar sua dívida. Evite compras desnecessárias e também negocie sempre o preço. Às vezes, por exemplo, foi lançado um novo smartphone, esse smartphone, puxa, é tudo que eu preciso e tal, mas se o seu está funcionando e está bem, se você não tem aquele dinheiro naquele momento, não é o momento de comprar, não é o momento de adquirir aquele smartphone novo que saiu, que foi o recém-lançado. Use o seu mais um tempo, economize para depois você, então, adquirir quando você já tiver, sem comprometer seu orçamento, sem comprometer a sua margem, sem gerar dívidas. Isso é importante, porque hoje em dia a gente tem um acesso muito fácil ao crédito. Então, você tem um bom salário, a coisa mais fácil é você chegar lá e eles vão te dar o crédito, eles vão te vender. Outra questão, use sempre dinheiro ao comprar. Por que eu falo isso? É muito comum, às vezes, a gente tem o cartão de crédito, tem um limite do cartão de crédito. Você não tem o dinheiro, você não sabe nem se você vai ter esse dinheiro no final do mês, porque muitas vezes a gente já anda com tantas contas, né? Nossas contas hiperinsufladas já, de consumo mesmo, é jornal, é revista, é a TV por assinatura, às vezes tem mais de uma TV por assinatura, e aí a gente compra no cartão de crédito, compra muitas vezes por impulso. Então, comprar com dinheiro se você tem o dinheiro, você vai comprar. Você vai poder comprar. Agora, se você não tem, você não vai ter de onde tirar. Então, eu sempre falo, quem está com dívidas e muitas dívidas, não use cartão. Deixa o cartão guardadinho em casa e só use se realmente você for precisar lá ou se for conveniente. Em algumas situações é até interessante. Existem cartões que geram pontos, depois você pode trocar para passagem, você pode adquirir pacotes de viagem com o seu cartão. Tem coisas que realmente são válidas você utilizar o cartão. Mas no dia a dia, na maior parte dos nossos gastos, use dinheiro. Você vai sentir que sair o dinheiro da sua mão é muito mais difícil, muito mais consciente do seu cérebro de que você que o dinheiro está saindo do que o cartão de crédito, que muitas vezes você está usando o dinheiro que você não tem para comprar uma coisa que você nem precisa. Então essa eu acho que é a grande tomada de consciência que a gente tem que ter com relação ao uso do dinheiro. A outra questão é
Depois que você criar uma meta, por exemplo, quero pagar a minha dívida de 10 mil reais. Criou essa meta, compartilhe essa meta com alguém, com algum amigo, com algum parente, com a sua esposa, com seu marido. Por quê? Porque quando a gente compartilha a meta, a gente já anuncia, a gente já deixa consciente as outras pessoas e você mesmo e adquire um compromisso, aquele compromisso de que você vai fazer aquilo. Eu gosto muito disso, costumo colocar isso e costumo fixar, inclusive, na minha frente, quando eu tenho uma meta. Por exemplo, quero trocar de carro. Então, aquilo eu quero trocar de carro, eu tenho que guardar X por mês. Se eu quero trocar de carro daqui a 3 anos, eu tenho que economizar ali 2, 3 mil reais todo mês, bonitinho, porque dali eu vou ter aquele dinheiro quando eu quiser trocar o carro. Isso é importante. Outra questão é de você se comprometer. Você tem que ter aquele compromisso de que aquilo é o que você precisa fazer naquele momento. Então, você tem uma dívida de 10 mil, você vai guardar sempre R$1.000, vai estar pagando a mensalidade e guardando o dinheirinho. Para quê? Porque você vai terminar com aquela dívida muito mais cedo. O ideal é que você não tenha, mas se você tem que se programar para pagar e o quanto antes. Outra questão é estudar. Educação financeira é fundamental. Você entender uma matemática financeira e compreender os juros compostos, compreender que quando você faz, por exemplo, um investimento, você vai receber de juros ali, às vezes 0,5%, como é o caso da poupança, 1% ao mês. Dificilmente você vai conseguir uma valorização ali de 5%, 10% ao mês. Agora, quando você contrai uma dívida, não, você vai pagar lá 4, 6, 10, 15% ao mês. Então é muito mais pesado quando a gente tem dívida. A outra questão, liste todas as suas dívidas. Então, você que tem dívidas, liste todas as dívidas. E aí, depois que você tiver listado todas, vamos lá, coisas básicas. Eu devo R$1.000 de condomínio. Eu devo R$3.000 de um curso, de uma viagem que eu fiz. Eu devo R$10.000 do carro. Aí você listou tudo. Eu devo R$15.000 no cheque especial. Ok, você vai listando. Depois que você tiver listado, você vai observar nessa sua lista quais as dívidas que têm os juros mais alto. Aquela dívida que tiver os juros mais alto e que tiver um montante também considerável, é aquela que você tem que focar, porque é daquela que vai sair mais capital da sua mão. Então, sempre que você tiver muitas dívidas, vá lá, veja aquela dívida, liste e vá pagando as que têm juros mais altos primeiro. As que têm juros menores, você apenas não atrasa e vai tentando atualizar. Outra coisa que eu acho fundamental que a gente pense quando a gente fala de dívidas é renegociar a dívida. Existem muitas instituições financeiras que elas oferecem o que você pague aquelas suas dívidas anteriores com juros mais baixos. Existem também modalidades de empréstimo em que você tem juros mais baixos do que outras. Por exemplo, se você pegar um crédito consignado, você vai ter muitas vezes ali 2,5%, 3% ao mês. Mas se você pegar um empréstimo pessoal, você já vai ter ali uns juros de 6%, às vezes um pouco mais por cento ao mês. Se você pegar cheque especial e cartão de crédito, você vai ter juros ali de 15% a 20%. E existem algumas instituições que elas oferecem empréstimos se você der como garantia o seu imóvel, se você der como garantia o seu carro, e muitas vezes cai drasticamente a taxa de juros. Seria também uma possibilidade para quem já está com uma dívida muito significativa, lançar mão dessa estratégia para reduzir as suas dívidas. Outra questão é que, quando a gente falou, quando você entende de educação financeira, você vai observar, estudar e entender que existem muitas taxas embutidas ali naquela prestação. Eles não cobram apenas os juros previamente acordado, tem várias questões ali
de taxas que você pode compreender e até reduzir. Existem um seguro em cima do pagamento da prestação e etc. Quando você começa a compreender e entender mais, é mais fácil de você, quando você vai renegociar essa dívida com o seu gerente ou com a instituição financeira em questão. A outra questão que a gente pode falar é sempre evitar restaurantes e bares. Eu acho que é um dos gastos maiores que a gente tem. Quando você, por exemplo, se você for comer um arroz, feijão, um bife e uma salada em casa, você com 50 reais você todo mundo vai almoçar bem e ficar tranquilo. Mas se você vai a um restaurante, você vai gastar lá 200, 300 reais facilmente. E se você for, por exemplo, do tipo que toma café da manhã fora, almoça e ainda o jantar 2, 3 vezes por semana, você vai ver que uma grande parte das suas finanças vão estar comprometidas só com esses gastos. A gente pode também, por exemplo, quando você tem dívidas, sempre ir trocando as atividades. Por exemplo, ao invés de ir ao cinema, um cinema que você vai pagar muito caro, puxa, assiste em casa um filme, assiste o Netflix ou assiste uma outra plataforma de streaming. É muito mais barato do que você ir a um cinema ou a um teatro ou a um show. Isso enquanto você estiver muito endividado. Depois você pode até ir. A gente sempre fala que é importante, né? Aquela regra 50, 20, 30, 50% para o seu básico, 20% para o lazer e 30% para você investir. Quando você está endividado, eu digo, pega esses 30% e pense, foque em quitar suas dívidas. Eu acho que essa é a questão principal. É óbvio que existem algumas dívidas que são contraídas, que se a pessoa não tem a disponibilidade, por exemplo, quer comprar a casa própria, ainda que os financistas ou os economistas digam lá, olha, o ideal é que você alugue por conta de desvalorização de imóveis e tal. Eu sou adepto, eu gosto de imóveis, então ainda invisto em imóveis e gosto de ter meu imóvel próprio. E existem famílias que optam realmente, e temos essa cultura no Brasil do imóvel próprio. É uma dívida que você não adianta, vai listar e vou pagar em um ano. Não, é uma dívida que você vai pagar planejado ali há 10 anos, que esteja dentro do seu orçamento. Mas basicamente eu acho que é isso, você evitar aí o uso excessivo de cartão de crédito. Se você for fazer compras, prefira sempre o dinheiro, porque você vai sentir mais. Evite entrar no seu crédito de cheque especial e no limite do cartão, exceder esse limite, não pagar todo mês o cartão como tem que ser pago. E o consumo consciente eu acho que é a melhor questão. Então é isso, numa época aí de coronavírus e do mercado bem agitado, é bom que a gente tenha as continhas da gente bem planejadas, evitar gasto excessivo e também evitar aglomerações. Agora a gente tem mais uma ainda boa razão da gente estar evitando saídas a bares, restaurantes e shows, etc. Né? A gente tem um problema de saúde muito sério que a gente tem que estar atento, e temos uma grande crise aí econômica vindo. Então, cuidar dos gastos e tentar sanar as dívidas é algo realmente bastante urgente, ok? Uma boa noite e até a próxima quinta-feira.